Hoje eu quero comentar com vocês uma notícia que está deixando muita gente apreensiva sobre os brasileiros que estão em Gaza esperando a liberação para deixar o país. Eu quero ler aqui um trecho da reportagem do G1, que a manchete é: infográfico, brasileiros fugiram de Gaza por rota em que, um dia antes, 70 pessoas morreram em ataque. Reunidos em uma escola da cidade de Gaza, 19 cidadãos brasileiros seguiram para Khan Yunis e aguardam liberação para sair do país e voltar ao Brasil pelo Egito. E aqui conta como está acontecendo essa operação, coordenada pelo governo brasileiro e avisando as autoridades israelenses para não matar os brasileiros que estão lá. E aí eu quero ler para vocês um trechinho aqui que conta como foi essa viagem deles do norte de Gaza até a fronteira com o Egito. E diz o seguinte aqui a reportagem: o trajeto entre o abrigo de onde o grupo saiu no norte de Gaza até o destino final é de apenas 25 quilômetros. Em uma situação normal, duraria cerca de 30 minutos. No entanto, a previsão era de que a viagem pudesse durar até 2 horas por causa do risco de bombardeios. Nesta madrugada, ou seja, ontem, um ataque com mísseis atingiu um comboio de civis que fazia o mesmo trajeto, do norte ao sul, e deixou 70 pessoas mortas, entre bebês e mulheres. Porque esse havia sido o corredor humanitário que Israel havia permitido para que refugiados palestinos deixassem o país, ou tentassem deixar o país, e mesmo assim Israel não respeitou esse corredor humanitário e bombardeou as pessoas que estavam usando essa rota. Por segurança, a embaixada esperou a garantia por Tel Aviv de que não haveria bombardeios na rota. O embaixador Alessandro Candeias afirmou também que informou a placa e o modelo do ônibus às autoridades de Israel e ao Hamas, que governa e controla a faixa de Gaza. Eles chegaram na fronteira com o Egito, em Khan Yunis, no fim dessa manhã, ou seja, ontem, e agora aguardam um sinal verde da embaixada para atravessarem a fronteira. Os governos de Israel, do Egito, dos Estados Unidos e do Brasil tinham negociado uma abertura de um corredor humanitário de saída pelo Egito com prazo de 6 horas, que valeria até as 11 horas do horário de Brasília. No entanto, o grupo chegou no local depois do prazo limite. Segundo a FAB, após o sinal da embaixada, eles devem partir em voo seguindo de 2 possíveis aeroportos, El Arish ou Cairo. Então aqui, essa reportagem mostra como você tem lá 19 brasileiros que estão ainda em Gaza esperando para serem retirados do país. Alguns dos que estavam em Israel já foram resgatados pela FAB, ou seja, o governo brasileiro já resgatou centenas de brasileiros que estavam em Israel, embora ainda haja muita gente esperando o resgate. E outra reportagem aqui conta como essa é a maior operação de repatriamento de brasileiros na história. Ou seja, no caso da Ucrânia, por exemplo, foram ali em torno de 300 brasileiros repatriados. Já nesse caso aqui, são centenas e centenas de brasileiros e há muito mais gente ainda a ser resgatada lá nessa zona de conflito. E aí, nessa outra reportagem também fala sobre como, ao contrário do Brasil, que está resgatando sem custo nenhum para os repatriados, os brasileiros estão lá, estão pedindo para voltar e o Brasil está buscando. No caso do Reino Unido, eles vão cobrar o equivalente em real a R$ 1.800 para resgatar os cidadãos britânicos dessa zona de conflito. Então, assim, se você for britânico, você vai ter que desembolsar uma grana para voltar para casa. No caso dos brasileiros, felizmente, aí muita gente que vai precisar agora retornar está sendo buscada pelo governo brasileiro sem custo. E aí, só para mencionar aqui, porque acho que é importante falar sobre isso, depois de anos de abandono, depois de anos de um governo com forte viés autoritário, fascistoide como o do Bolsonaro, que simplesmente abandonou o brasileiro para a morte na pandemia, alguém que lavava as mãos em situações emergenciais, alguém que simplesmente, estava cagando para o brasileiro, cagando para a população. Depois de anos disso, é emocionante você ver um governo, e através do Itamaraty, através dos diplomatas brasileiros, fazendo o que deve ser feito, que é cuidar dos cidadãos brasileiros. Então, nesse sentido aqui, realmente é emocionante pensar como agora há esse esforço de proteção dos cidadãos, inclusive não apenas isso, porque o que a gente observa é que o Lula, mais uma vez, como já fez anteriormente em outras circunstâncias, em outros mandatos do Lula, está tentando liderar um esforço de negociação de paz para a zona de conflito ali, para tentar apaziguar os ânimos. Isso é muito importante porque é um papel que o Brasil desempenhou durante muitas décadas. A diplomacia brasileira ela era referência mundial, ela era um exemplo mundial. Foi, inclusive, convocada para ajudar numa outra negociação de paz entre palestinos e israelenses. Ou seja, o Brasil tinha um papel de destaque de diplomacia e que foi destruído, foi, completamente envergonhado pelo governo Bolsonaro, que tinha lá à frente o Ernesto Araújo, um olavista, que simplesmente disse numa coletiva que eles queriam ser par internacional, que eles faziam esforço para isso. Então eles conseguiram transformar o Brasil num par internacional durante o período e agora, pouco a pouco, vai resgatando esse papel de importância e de mediador de conflitos. Então eu acho que nessa situação aqui
é trágica, dramática, mas o Brasil, mais uma vez, tem voltado ao protagonismo nessas negociações e pode ser que ajude, sim, a desescalar um pouco a situação. Basta pensar, por exemplo, como eu li na reportagem aqui, que estava negociando diretamente com Israel, com o Hamas, para que os brasileiros pudessem chegar até a fronteira com segurança. Então isso demonstra essa preocupação, alguém que realmente se preocupa com os brasileiros, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso falar sobre isso, já mencionei anteriormente, inclusive, sabe, em relação aos refugiados ucranianos, quando começou a guerra na Ucrânia, é pensarmos nessas pessoas, né? Aqui a gente fala de um grupo de brasileiros, que nos diz diretamente, né, porque são compatriotas nossos, mas são milhões de pessoas agora na faixa de Gaza, sabe, se preocupando com o seu destino, muita gente ali desesperada, sem saber como vai ser o dia de amanhã, sem saber se não vai morrer hoje com bombardeios. São histórias dramáticas, são muitas cenas sendo divulgadas agora, né, cenas de massacres, como li na reportagem também, nesse corredor humanitário, que é um procedimento para zonas de conflito, para permitir que civis deixem a região de conflito, foi atacada por Israel. Então, assim, Israel é um país que já tem um histórico de crimes de guerra, possivelmente também continuará cometendo crimes de guerra nesse conflito agora. Parece que tem disparado armamentos que são proibidos e são considerados como crimes de guerra também. Então, assim, não dá para negar que o que Israel faz há muito tempo, na verdade não de agora, já é um crime de guerra, que a gente não pode negar que a situação é brutal e é uma barbárie. Mas, além disso, é importante pensarmos nesses refugiados, né, nessas pessoas que são deslocadas no país agora, fugindo de seus lares, pessoas desesperadas para deixar o país e que estão na fronteira com o Egito sem poder cruzar, porque o Egito não abriu as fronteiras para os refugiados. Então a questão é muito complicada. No caso dos brasileiros, eles estão nessa mesma situação, esperando abrir a fronteira ou poder deixar o país. E só para mencionar como isso é chocante, né, porque assim, a gente não tem, nós, a maior parte de nós pelo menos, não tem ideia do que é isso, né, do que você tem que deixar sua casa para trás, suas coisas, seus amigos, ou sei lá, tudo que você conhece, onde você cresceu, para poder fugir de um conflito. A gente não tem ideia do que é isso. Felizmente, né, porque sinceramente é inconcebível. E mesmo quem é imigrante, né, não tem noção disso, porque quando você é imigrante, você geralmente vai voluntariamente, né? Você escolhe deixar seu país, vai para outro país, você fica meio que num limbo, né? Porque você, em parte, você perde a conexão que você tem com sua terra, e, em parte, você não tem conexão com a terra que você habita. Então, assim, você está meio que num espaço intermediário, meio que num limbo, né? Parece que você já não é reconhecido por seus compatriotas como um cidadão, você já não tem mais o local de fala, entre aspas, para falar da sua terra, você fica meio que numa zona cinzenta. E quando é refugiado, a situação é muito pior, sem dúvida nenhuma. É muito pior porque você não deixou voluntariamente sua terra. Você fugiu da morte, você fugiu da destruição, você fugiu da desgraça, você fugiu, sabe, da aniquilação. Então você é obrigado a deixar sua terra, sem saber se um dia vai poder voltar. E aí você continua mantendo a ligação com a sua terra, né? Você continua mantendo a ligação com a sua cultura, com o seu povo. Então, assim, você foi arrancado da sua terra. Você não foi, sabe, por questões econômicas, porque você queria trabalhar, ter mais dignidade. Você fugiu da morte. Daí, mais do que no espaço de uma zona cinzenta, eles ficam no nada, né? Eles ficam desgarrados, eles ficam esperando a resolução, de olho na terra, esperando para saber o que vai acontecer lá, sem ter ideia de que seus parentes ou amigos muitas vezes estão vivos ou mortos, porque a comunicação também é precária. Então, realmente, a gente não tem ideia do que é isso e a gente fica com o coração partido assistindo essas cenas e essa desgraça, né? São muitos casos ao longo da história. O século XX é um século também de muitas guerras brutais e de muitos movimentos migratórios. O caso da Síria foi parecido, como eu falei recentemente também. Milhões e milhões de refugiados sírios, muitos na Turquia, muitos no Líbano. O Líbano estava repleto de refugiados sírios. Foi uma região que recebeu muita gente. Criou uma tensão social também muito grande, porque uma onda migratória de milhões de pessoas, e também muitos refugiados vieram para a Europa, cruzando pelo mar, cruzando pelas fronteiras, indo por terra, e muitos deles foram recebidos por países europeus e conseguiram se integrar na sociedade europeia. Tem até um relato recente, né, porque assim, um país que abriu as fronteiras depois de um tempo foi a Alemanha, recebeu muita gente, muitos refugiados sírios, e depois havia uma preocupação, né, as pessoas vão se integrar na sociedade, como é que essas pessoas de uma cultura tão diferente, de uma religião diferente, vão vir para a Alemanha e conseguir fazer parte da sociedade. E depois veio um relato recente dizendo que foi bem sucedido o processo de integração dessas pessoas e que muitos deles, que eram jovens, né, adolescentes que chegaram no país, foram para a universidade, se formaram, são profissionais agora atuando na sociedade. Então, assim, a expectativa, né, a pior expectativa, que era de criar algum tipo de fissura social, não se cumpriu e eles de fato agora contribuem para a sociedade alemã. Então, assim, essa é uma história que a gente tem que usar como exemplo para entender como
Essas ondas ali, elas mudam o panorama global, elas mudam a configuração demográfica de um país, porque recebem essas ondas migratórias. Muitos retornam depois para o país quando há a possibilidade de voltar após acabar a guerra, para reconstruir o país. Há um senso patriótico em muita gente de que é minha nação, é minha terra, eu tenho que voltar para ajudar. Simplesmente é uma tristeza imensa, né? Acompanhar essas histórias dá uma dor aqui tremenda, porque é isso, né? E eu desejo aqui que os brasileiros consigam deixar a faixa de Gaza, consigam ser resgatados, e também os refugiados consigam deixar o país e se proteger desse conflito e evitar também o pior cenário, né? Me diga o que vocês pensam sobre essa história dos brasileiros lá em Gaza, se vocês estão acompanhando essa história. Eu vou deixar para vocês a reportagem aqui para vocês lerem. Como eu falei, dá orgulho também pensar no papel que o governo brasileiro está desempenhando agora para resgatar os brasileiros que estão nessa zona de conflito e também a possível intermediação que possa fazer para apaziguar os ânimos e tentar um diálogo e tentar acabar com os conflitos. Bem, digam o que vocês pensam sobre isso, deixem embaixo no comentário, deixem o joinha, se inscrevam no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.